Olá, meu nome é Karine e eu vou falar sobre a teoria de Skinner, que se baseia em 4 principais incentivos comportamentais, que são eles: reforço positivo, reforço negativo, punição e extinção de comportamento. Começando então pelo reforço positivo. Então, iniciando com um reforço positivo, é, por exemplo, quando uma criança pede alguma coisa de forma educada, um brinquedo, por exemplo, e é entregue, é atendido essa solicitação da criança. Então, a forma que ela pediu educadamente se torna positiva para que ela possa replicar essa forma de solicitação em outras situações também. O reforço negativo, então, é, por exemplo, quando uma criança não quer comer um determinado alimento e a mãe vai lá e retira essa comida do prato da criança. Isso é 100% reforço negativo. Isso está reforçando que ela não deve comer aquilo. E que a punição, então, é como de alguma forma a criança, por exemplo, é banida de alguma coisa, ou com xingamento, ou com uma surra, ou com um castigo muito brando, em que a criança vai sentir realmente uma punição, que ela não pode de jeito, maneira nenhuma, fazer aquela emissão de comportamento. A extinção de comportamento, então, é quando de repente, simplesmente aquele comportamento não vai mais existir. Do nada não, por N fatores, eu vou simplesmente parar de emitir aquele fator. Por exemplo, eu gosto muito de ir à praia, mas algum fator fez com que eu não gostasse mais. Alguma coisa aconteceu em que eu não quero mais ir e ponto final. Isso seria uma extinção de comportamento, uma coisa que eu gostava e que eu parei de fazer. A extinção de comportamento também pode advir de uma assimilação ou do emparelhamento de alguma situação. Se eu fui assaltada, por exemplo, na praia, eu posso emparelhar essa situação do assalto com a praia. Então faz com que eu não queira ir para a praia, evitando aquela punição que eu tive, aquele reforço negativo, enfim, que eu não gostei, que é o medo, várias emoções que eu senti naquele momento que eu não quero sentir de novo. Então, eu evito o principal objetivo, o principal local, no caso, né, de onde eu estava, que é onde eu associei uma coisa ruim que eu gostava. Então, o comportamento incondicionado é basicamente aquilo que é filogenético, como engolir, chorar, piscar, salivar, enfim, coisas que a gente já nasceu sabendo, literalmente, coisas do nosso próprio corpo que a gente não tem controle, digamos assim. Então isso é filogenético. O comportamento condicionado é aquele que modifica a ação por emparelhamento ou algo, como alimentar um animalzinho com o barulho de um apito. Então, toda vez que o apito soar, o animal vai emparelhar aquele apito com o período da alimentação. Então, pode ser que o animalzinho esteja em um outro ambiente, eu assovie em um outro, e o animalzinho vai vir até mim com a esperança, sim, de se alimentar. Condicionamento respondente e operante. O que seria? Qual é a diferença? O respondente é esse, por exemplo, do cachorro com o apito. Ele associou o soar do barulho do apito com a fase da refeição. E o operante, ele é aquele que assimila fazer algo para ganhar a recompensa. Que seria, por exemplo, na teoria de Skinner, o rato apertava um botão e ele ganhava alimentação. O botão operante, que ele tinha que fazer aquele tipo de comportamento para ganhar a recompensa, que era a alimentação. Normalmente, o comportamento operante, ele é muito positivo, ele seria um reforço positivo, porque tem a recompensa e tende a inibir o comportamento de punição. O comportamento respondente, a gente pode emparelhar também com a situação ali anterior que eu dei, a referente ali à extinção de comportamento. É mais ou menos parecido. O que acontece? Como eu emparelhei a situação do assalto com a praia, que eu gostava muito de ir, isso pode ser um comportamento respondente, porque para mim foi muito punitivo.
Então eu vou fazer de tudo para evitar aquelas emoções de novo que eu vivi naquele local. Então, o que era um reforço positivo a neutro, fica ali entre isso, agora me tornou muito punitivo. E que, consequentemente, nessa situação se tornou extinção também de comportamento.